Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é uma aula sobre a introdução a um assunto muito importante dentro da ecologia, que é a biogeografia de ilhas. Então, nós faremos hoje uma introdução a esse assunto. Mas o que é a biogeografia de ilhas? Como nós podemos ter uma visão geral sobre isso? Primeiramente, deixar muito claro, nós não vamos falar de um cara perdido numa ilha durante muito tempo porque um avião caiu, nem sobre um tal Robson Crusoe que depois encontrou um sexta-feira, tá? Essa aula de hoje é muito mais aproximada daquilo que Darwin nos mostrou. Quando ele visitou as Ilhas Galápagos, né, ilhas vulcânicas na costa do Equador, né, e por que será que essas ilhas tinham uma biodiversidade tão grande? Será que o tamanho da ilha importa? Será que a distância da ilha em relação ao continente importa? Como ilhas podem representar um isolamento geográfico e produzir processos de especiação e especiação diferenciada entre as espécies. Então é nessa linha nossa aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. A biogeografia ela é muito importante porque ela fala da distribuição dos seres vivos. Ela procura entender se há algum padrão de organização espacial que resulta na distribuição das diferentes espécies no planeta. Então, ela é uma ciência muito multidisciplinar. Ela relaciona geografia com genética, com biologia, com sistemática, até com climatologia, com evolução. Ela contribui para estudos do entendimento do ambiente global como um todo, e ela tem uma importância muito grande na preservação do meio ambiente. A biogeografia, de fato, ela foi uma das estruturadoras da ecologia, dos nossos estudos ecológicos, porque ela é relativamente antiga. Ela começou já na época das explorações, há mais de 250 anos atrás, quando nós conhecíamos apenas 1% das espécies que existiam no planeta. E nós tínhamos uma visão que prevalecia de um ambiente muito fechado, de um planeta estático, onde não havia mudanças. Imaginem vocês, acreditava-se ainda na abiogênese, acreditava-se no criacionismo, Deus fez como é e está aí, não é? Então, muitos pesquisadores eram muito influenciados ainda pelo criacionismo e muito inibidos pela igreja, né? E alguns deles começaram a quebrar essas barreiras, como George Cuvier, o James Hutton, Charles Lyell, né, que começaram a ceder às teorias mais uniformitaristas, revolucionárias, que eram contrárias ao absolutismo da igreja e das coroas, dos reinados. Isso começou a ser muito influenciado pelas viagens exploratórias. Por exemplo, entre 1829 e 1903, viveu um camarada chamado Sclater, que ele fez várias viagens pelos trópicos, por exemplo, onde ele descreveu mais de 1.067 espécies, principalmente de pássaros, com 135 gêneros e duas famílias. Ou o Joseph Banks, né, que entre 1768 e 1771, em poucos anos, descreveu mais de 3.600 espécies de plantas, sendo 1.000 novas, baseado principalmente nas viagens que ele fez durante 3 anos com o capitão Cook, um grande capitão da marinha inglesa que morreu no Havaí, né? Por causa dos seus marinheiros que agiram possivelmente com uma conduta não muito boa no Havaí e os havaianos invadiram os barcos, houve um conflito e acabou morrendo por lá. Muito bem. Então, a biogeografia, ela é uma história que procura explorar como é que nós podemos padronizar a classificação dos organismos, saber quantos organismos são, da onde vieram, e a organização feita em cima da biogeografia histórica, e esse pessoal que foi trabalhando nessas descobertas de novas espécies, eles foram mostrando que as espécies que existiam no mundo eram demais para caber numa arca, para caber simplesmente num barquinho, não é? Então, eles já contestaram claramente a ideia da Arca de Noé, que era uma ideia prevalecente naquele período, 250, 300 anos atrás, tá? Então, eles mostraram que a diversidade no mundo era muito maior do que esperada. Para nós, hoje, isso parece muito óbvio, mas naquela época, falar isso você podia acabar na fogueira. Então, a dificuldade de explicar a coexistência no mesmo sítio de espécies distintas e em tão grande abundância fez com que essa ciência se desenvolvesse e agregasse a ela aspectos como o clima, modificações do ambiente, modificações morfológicas.
Algumas pessoas foram extremamente importantes, é muito bom a gente lembrar esses nomes, como por exemplo o Linné. O Linné ele falou do sistema binomial de nomenclatura, mas ele também falou de zonas altitudiais, de altitude. Ele foi estudar no Monte Ararat, na Turquia, na Armênia, e descreveu diferentes espécies, né, de vegetais principalmente, mas também animais, ocupando estratos diferentes da altitude. Ele foi o precursor das ideias de um camarada muito importante para a ecologia e para a biogeografia, que foi o Hart Merriam, que vai nascer em 1894, tá? Muito bem, um nome que talvez possa ser tido como pai da biogeografia é o do Georges-Louis Leclerc, ou também o Conde de Buffon, que viveu entre 1707 e 1788. Ele escreveu 44 livros reunidos numa história natural, tá certo? Ele contestou a história dos habitats inóspitos que não poderiam ter vida nenhuma. Ele apresentou hipóteses alternativas às hipóteses do Linné. Ele principalmente mostrou que o clima, o relevo e as espécies são mutáveis. Ele criou bases para ajudar o Darwin, por exemplo, na comprovação da teoria, na comprovação da evolução através da teoria da seleção natural. Ele criou o primeiro princípio biogeográfico, ou lei de Buffon, que a geografia e o clima deveriam estar impactando e interferindo nas espécies que existiam numa dada região. Tá? Para nós, isso tudo hoje é muito óbvio, mas naquela época não era. Tá? Era tudo muito novidade. Tá bem? Um outro nome importante da gente lembrar é o Johann Foster. Ele é considerado um segundo pai da biogeografia e o pai também da fitogeografia. Ele viajou muito com o capitão Cook e ele aplicou a lei do Buffon à distribuição de plantas e ele tentou fazer o primeiro zoneamento global de zonas bióticas. Sabe aquela história de zona americana, pan-americana, africana, australiana, tá? E ele foi o primeiro a se dar conta que havia uma grande diferença na diversidade de espécies que existiam em ilhas e nos continentes, tá bem? E ele também fez uma coisa muito legal, que ele começou a imaginar e a correlacionar fatores como maior biodiversidade e menor latitude, ou seja, maior biodiversidade mais próxima à linha do Equador e menor biodiversidade conforme você se afastava da linha do Equador, mostrando que o calor, possivelmente, as chuvas, tinham uma grande importância nesses fenômenos. Aliado a esse pessoal, um outro pai da fitogeografia foi o Alexander von Humboldt. Então, o von Humboldt ele não apenas mapeou as correntes oceânicas, mas ele também, nessas viagens, fazia muita descrição de vegetação, de como as zonas florísticas observadas por antecessores a ele, como Foster, poderiam ser explicadas. E ele lançou a ideia de cinturões florísticos em baixas elevações e altas elevações, tendo diferenças muito grandes. Ele introduziu também uma análise de zonas biogeográficas para o ambiente marinho e aquático, falando pela primeira vez das isotermas, das isoclinas, das linhas de temperatura de água diferente que separavam correntes oceânicas e como isso poderia interferir na biodiversidade marinha. Então, um conjunto de pessoas é que contribui para o nosso melhor entendimento da ciência. Ninguém em ciência é dono da verdade. É um conjunto de pessoas ao longo do tempo que vai contribuindo para esse entendimento. Pois bem, no final do século XIX, então, a gente tinha muita contribuição que foi dada nos anos 1800. A gente tinha a contribuição dos padrões biogeográficos fundamentais, a gente já estava começando a compreender a generalidade desses padrões, a gente tinha abandonado a ideia de uma terra estática e imutável, né, com a contribuição de Darwin, Wallace, Hooker, Lyell. E os principais avanços que a gente teve nesse período foi que a gente agora conseguia fazer uma melhor estimativa da idade da Terra. A Terra não tinha só 6 mil anos, como se imaginava, ela tinha milhões, bilhões de anos. Tá? Um melhor entendimento da dinâmica dos continentes, né? Que porque a gente entendeu junto com Lyell e com Darwin que vulcões poderiam criar ilhas, expandir continentes, que terremotos, modificações na crosta terrestre podiam modificar também toda a vida sobre essa costa terrestre, também nos oceanos.
Tínhamos um melhor entendimento também dos mecanismos de propagação e diversificação das espécies, porque o Darwin já nos apresentava fenômenos como dispersão, extinção, evolução e a vicariância. Vicariância que é nada mais do que a formação de novas espécies, tá? O Charles Lyell ele foi muito importante, porque ele foi o pai da geologia, que anda de braços dados com a biogeografia. Ele criou e ajudou Darwin a buscar provas inequívocas de extinção de espécies como fósseis, tá? Ele ajudou a organizar uma visão de regiões tropicais e temperadas no mundo. Ele ajudou a mostrar que o clima era mutável e que os fósseis eram um reflexo dessa mudança no clima, mudança na Terra. Tá? Então ele contribuiu bastante com seu livro Principles of Geology, Princípios de Geologia, que o Darwin, inclusive, leu durante a sua viagem com o Beagle. Um outro camarada, que foi um aluno do Darwin, de fato, é filho do curador do Jardim Botânico de Kew, e depois um novo curador do Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra, um dos maiores jardins botânicos do mundo. Tem uma estátua para esse cara lá na frente. Foi Joseph Dalton Hooker, que viveu de 1817 a 1911. Ele foi um botânico que fez várias expedições para o Hemisfério Sul, principalmente para a região asiática. E ele falou muito sobre ilhas, sobre isolamento, sobre diversidade e endemismo, espécies que só viviam em uma determinada região, porque só naquela região tinham todos os caracteres de necessidades bióticas e abióticas, ou seja, de nicho para aquela espécie sobreviver. Ele criou as bases da biogeografia vicariante, ou seja, como o isolamento geográfico pode produzir novas espécies. Tá? E ele falou bastante das pontes entre continentes, que ele foi o primeiro a propor que talvez os continentes estivessem unidos num passado remoto e foram se separando. Ele foi o fundador, de fato, da biogeografia histórica. Tá? Depois desse pessoal todo, surge um camarada que vai ser muito importante no século XX, o Hert Merian. Ele começa no século XIX e avança no século XX, falando muito sobre confirmação de mudanças altitudinais na variação dos tipos vegetacionais, das mudanças latitudinais, das zonas de vida na Terra, das zonas climáticas na Terra, mapeando ecossistemas não apenas latitudinalmente, mas altitudinalmente também. Então foi um camarada muito importante para nós. Todo esse pessoal ajudou a gente a entender que a biogeografia ela pode ter duas subdivisões principais. Uma ecológica, que estuda fatores do ambiente que determinam a distribuição dos organismos, ela analisa os padrões de distribuição a partir do indivíduo, escala local. E temos a biogeografia histórica, que tem uma visão mais ampla. Ela estuda a distribuição espacial e temporal dos seres vivos, com bases em fatores históricos. Ela faz uma análise do padrão da distribuição de grupos como um todo, de táxons. Então, ela tem uma escala mais global, tá bem? E nós podemos misturar estudos nesses dois estilos de biogeografia. Aí aparecem no século XX um monte de gente, não dá para a gente falar de todos aqui. Eu sugiro vocês que leiam mais sobre isso. Olhem no livro do Wycliffe, olhem no livro do Begon, tá? Que são os que a gente mais usa, mas o Pianca também é um livro muito bom, mais antigos, mas muito interessante para vocês lerem sobre isso, tá? Vamos falar de dois nomes, MacArthur e Wilson, tá? Até 1960, a gente tinha uma ênfase muito grande na biogeografia histórica, a gente começava a falar de evolução, competição, predação, mutualismo como forças importantes, já vistas como forças importantes na distribuição de espécies na sua coexistência. Então, dois camaradas uniram as suas ideias, o Robert MacArthur e o Edward Wilson. O Wilson está vivo ainda hoje, é um professor emérito de Harvard, nos Estados Unidos, tá? E eles falaram de uma coisa chamada biogeografia de ilhas, ou seja, como processos de imigração e extinção podem ocorrer tendo ilhas como exemplos para a gente entender melhor esses processos e como depois poderiam ser aplicados nos continentes. E eles propuseram uma ideia de biogeografia experimental, que em ilhas nós poderíamos fazer experimentos com avanços tecnológicos que estavam começando a aparecer, como computadores, técnicas novas de estatísticas e hoje imagens até de satélite, para a gente aumentar o nosso poder de compreensão dos padrões das distribuições das espécies no planeta, para que a gente pudesse trabalhar melhor com
preservação do meio ambiente, que eles já notavam que seria um problema sério no futuro. Então foram dois camaradas muito importantes para a vida na Terra como um todo, para a sua preservação e para o seu estudo, tá? Sempre lembrando, baseado nos estudos de quem veio antes, tá? Muito bem. Então, o que esses camaradas nos diziam, por exemplo? Que a biogeografia e os seres vivos, como uma mosquinha e como um sapinho como esse daqui, né? Uma mosca comum, mosca doméstica, e ali um sapinho como Brachycephalus efipium, né? Essas espécies, como Dobzhansky e Mayer definiram, são grupos de populações naturais que têm o potencial de estar se intercruzando, ou seja, o sapinho cruza com o sapinho lá e dá mais sapinho, tá? E elas estão isoladamente e reprodutivamente isoladas de outros grupos. O sapinho não cruza com a mosquinha não cruza com o saquinho, com o sapinho. Então, espécies são grupos de populações naturais que podem se cruzar e dar origem a descendentes férteis. Tá certo? Na linguagem do Dobzhansky, espécies são populações pamíticas, onde os cruzamentos ocorrem ao acaso. Hoje nós sabemos que não é tão ao acaso assim. A seleção sexual, que foi a primeira forma de seleção natural reconhecida a partir dos estudos do Darwin, e muitas outras formas de seleção. Então eles começaram a mostrar que podem haver espécies cosmopolitas que ocorrem no mundo todo, como a mosca doméstica, que foi muito ajudada pelo homem nessa sua migração, e espécies endêmicas que vivem numa determinada região e só são encontradas ali, às vezes numa localidade única, como o Brachycephalus efipium, que é um sapinho típico da Mata Atlântica brasileira e de montanhas e de áreas um pouco mais altas, tá? Eles ajudaram também a gente compreender o processo vicariante. O que é o processo vicariante de especiação a partir do isolamento geográfico? Tá cansado? Para um pouquinho, vai tomar um cafezinho, volta. É vídeo, você está no YouTube. Pode dar uma paradinha, descansa, volta, relaxa, tá? Aí continua. Vamos lá. Imagine um vulcão explodindo. Esse vulcão explode numa determinada região. Vou pegar um exemplo muito drástico, né? Como está acontecendo agora de novo, próximo da Itália, lá em Pompeia. E aí ele forma um rio de lava. Aqui, ó, vocês estão vendo um rio de lava se formando. E esse rio separa uma parte da montanha da outra parte da montanha. Puxa, o sapinho que está aqui não consegue mais encontrar o sapinho que está lá. Concorda comigo? Como é que ele vai atravessar um rio de lava? Sapo não voa. Mesmo que ele pule, ele vai cair na lava. Nem um sapo dá um pulo desse tamanho, tá certo? Pois bem, o processo de vicariância se baseia nisso. O meio onde a espécie vive, ela pode, por exemplo, aqui ó, temos uma população inicial. Aparece alguma coisa que isolou essa população inicial em dois lotes distintos. O conjunto de adaptações que tem que ser feitas para viver nesse local é diferente do conjunto de adaptações para viver nesse local. E ao longo do tempo, as espécies vão fazendo o quê? Elas começam a se cruzar aqui sem cruzar aqui sem cruzar lá. Não há recombinação gênica entre esses dois grupos. Então eles vão se afastando, se afastando, se afastando, começam o isolamento geográfico, isolamento morfológico, até chegar no isolamento genético, a formação da espécie A e da formação da espécie B. Então, o processo vicariante é um processo de formação de espécies a partir do isolamento, principalmente o isolamento geográfico. É nada mais do que uma especiação geográfica. E ele é muito importante para a gente compreender biogeografia e para a gente compreender também aqui as zonas biogeográficas que ocorrem no planeta. Hoje, graças ao estudo desse pessoal todo, nós podemos falar em zona neoártica, neotropical, afrotropical, paleártica, indomalaia, australiana e Antártica Oceânica e as ilhas do Pacífico. São zonas, gente, para a gente compreender melhor, para a gente estudar melhor. Isso aqui regula muito bem para a maioria imensa das plantas e para muitos, para uma grande maioria dos animais. Mas isso não quer dizer que você não tem bicho que não migra daqui para lá, que não ocupa mais de uma zona, que não são cosmopolitas, tá certo? Então, aqui são zonas definidas pelo ser humano para uma compreensão melhor da ecologia e da distribuição das espécies no mundo. Muito bem, então o que acontece aqui? Eita, uai, algum problema aqui? Um carregamento de imagens aqui, vocês me desculpem, deu um probleminha nosso aqui, né? Voltamos aqui, tá? Então vamos lá. Lapso, aconteceu aqui, computador ficando doido. Vamos lá, vamos seguir. Muito bem. Um histórico, então, da biogeografia de ilhas, a gente lembra que o Darwin fez seus experimentos em Galápagos, mostrando notáveis diferenças das ilhas em relação à estrutura das comunidades comparadas com os continentes próximos. Começou a imaginar se esses animais que estão nas ilhas não teriam vindo dos continentes.
Isso foi muito reforçado pelas ideias e pelas viagens de Wallace às Antilhas, tá? E também por um cara que surgiu depois, o David Leck, com os estudos da evolução e ecologia dos pássaros em Galápagos, né? Nos pássaros que o Darwin descobriu. Todo esse pessoal foi contribuindo para o nosso histórico da biogeografia de ilhas. E no século XX, recapitulando, o Ernest Mayr, um ornitólogo, fez pesquisa nas Antilhas e descobriu e contribuiu para o entendimento do processo de especiação e evolução em ilhas. O Hutchinson foi outro cara que nós não podemos esquecer o nome, muito importante, falando de estudos em lagos. E o MacArthur e o Wilson vão falar então daquilo que nós vamos discutir daqui para frente, a teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas, que foi uma revolução na biogeografia ecológica. Tá? O que diz de fato então o assunto dessa aula, depois dessa longa introdução e até de uma falha aí no computador, né? Sobre o que é a biogeografia de ilhas de MacArthur e Wilson. Tá? Ela é uma das teorias mais usadas na previsão da diversidade de espécies em uma comunidade. Ela é também uma teoria que ajuda a gente a entender o número de espécies numa ilha, se isso tem a ver com a ilha estar mais isolada ou menos isolada, a ilha ser maior ou a ilha ser menor. Ela fala de um equilíbrio dinâmico entre taxas de imigração de quem chega e taxas de extinção de quem vai embora ou não consegue sobreviver numa determinada ilha. Então, o que ela mostra para a gente, essa teoria, o que propõe MacArthur e Wilson? Aqui vocês imaginam o número de espécies residentes. Então, aqui o eixo X, número de espécies residentes. E aqui o eixo Y, taxa de imigração e a taxa de extinção. Muito bem. Aqui, olha, uma ilha muito distante ou uma ilha pequena, tá? Ela começa já com uma capacidade de uma taxa de imigração nessa ilha menor. Se ela é pequena, por que é menor? Porque tem menos condição de nicho, tem menos nicho para vai abrigar menos espécies. Se ela está muito longe também, o que acontece? Menos espécies vão conseguir chegar nela, tá? Então, ela tem uma taxa de imigração que vai cair ao longo do tempo, conforme as espécies vão residindo nesta ilha. Já uma ilha mais perto do continente ou uma ilha muito maior, ela tem mais nichos, ela tem recursos maiores, então ela abriga mais espécies ou mais espécies chegam nessa ilha para colonizar essa ilha de uma forma mais eficiente e demora mais tempo para atingir aqui uma estabilidade no número das espécies que estão residindo ali. O que nos diz a taxa de extinção? A taxa de extinção ela é muito mais relacionada com o tamanho da ilha do que a distância da ilha. Você chegou na ilha e é uma ilha pequena, a taxa de extinção aumenta rapidamente conforme aumenta o número de espécies na ilha. As melhor competitivas vão ficar, as pior competitivas vão sair ou vão ser extintas daquela ilha. Numa ilha maior, isso demora mais tempo para acontecer, concordam? Porque tem mais nichos para serem explorados e as espécies podem ser deslocadas para um potencial subótimo. Eu tenho o ótimo para utilizar, não está dando para usar o ótimo, eu vou para o subótimo, tá? É que nem a população brasileira hoje. Você não conseguia comer picanha, depois você não conseguia comer contrafilé, depois você não conseguia comer colchão duro, depois você passou para o frango e agora você come ovo, tá? É mais ou menos assim que acontece, tá bom? Então vamos lá. E a gente pode então misturar essas duas figuras aqui e ver o que acontece. Olha aqui, ó. Então, se a gente misturar essas duas figuras e pegar um exemplo real, nós podemos fazer um estudo muito bacana. Nós temos aqui o continente australiano, que de fato é uma ilha gigante, né? Aqui nós temos uma ilha muito grande, que é a Nova Zelândia, aqui nós temos Papua Nova Guiné, e depois nós temos um monte, aqui são milhares de ilhas pequenininhas no Pacífico, mais próximas ou mais distantes do continente australiano, né? E dessas duas grandes ilhas, de Papua Nova Guiné e da Nova Zelândia. E aqui em vermelho nós temos a taxa de imigração. Em preto escurecido aqui nós temos em azul escurecidos a taxa de extinção, tá? Então, lembrem, aqui é a taxa de imigração e a taxa de extinção, e aqui é o número de espécies residentes. Então, nós separamos aquelas figuras anteriores. Vamos ver. Então, pegando aqui, ó, uma ilha distante e pequena, a taxa então de imigração nela é pequena e cai aqui rapidamente, tá? Aqui a gente pega uma ilha grande e perto do continente.
Então a taxa de migração para essa ilha é muito grande, porque ela é uma ilha grande, ela tem muito nicho e ela está perto do continente. E vai demorando mais para cair, né, ao longo do tempo, porque ela abriga bastante espécies, tá? E aqui nós temos ó, uma ilha pequena, a taxa de extinção aumenta progressivamente, e uma ilha grande, a taxa de extinção é mais difícil de chegar do que numa ilha pequena. E há aqui alguns cruzamentos, tá vendo? Tem pontos onde essas linhas aqui se cruzam. Nesses pontos onde essa linha se cruza, deveria ser aonde a gente está observando o equilíbrio dinâmico entre taxa de imigração e taxa de extinção, proposto pelo MacArthur e o Wilson. Então, onde você deveria ter um maior número de espécies? Em uma ilha grande e perto do continente. Por quê? Porque ela tem uma menor taxa de extinção e ela abriga muitos nichos ecológicos e ela pode ser recolonizada rapidamente se houver extinção de alguma espécie, porque ela está próxima do continente. E aonde a vida seria mais difícil, onde nós deveríamos encontrar o menor número de espécies? Aqui, ó, numa ilha que seja uma ilha muito distante do continente, uma ilha pequena, tá? Porque ela tem poucos nichos, difícil a espécie chegar lá e se alguma for extinta, dificilmente será recolonizada. Então, uma ilha como essa daqui, olha, pequenininha e longe de outras ilhas grandes e longe do continente, vai ter muito menos espécie do que as Ilhas Salomão, que estão perto de Papua Nova Guiné e estão perto da Austrália, onde as espécies de alguma forma podem chegar pelo vento, pela água, voando, tá certo? Entendido, gente? Não entendeu? Volta, escuta de novo. Não conseguiu entender ainda? Vai ler, meu filho, tá? O melhor orientador para você, o melhor instrutor, o melhor professor chama-se livro, tá? Vai no livro e leia. Aquele aluno que se baseia apenas em aula, apenas em vídeo, apenas no que ele viu na sala de aula, não cresce como profissional. Se você quer ser um bom profissional, leia. Muito bem. Então, olha aqui, vou dar alguns exemplos para vocês daquela região. Olha aqui, o número de espécies de aves residentes terrestres em ilhas situadas além de 500 quilômetros da grande ilha de Papua Nova Guiné, tá? Então, isso aqui é tudo expresso como uma porcentagem do número de espécies de ilhas, tá certo? Equivalente ao que a gente tinha visto na outra ilha lá como um grau de saturação. Então, aqui a distância em relação a Papua Nova Guiné. 2.000 quilômetros até 10.000 quilômetros, tá? Isso aqui é um trabalho do Diamond de 1972, está no livro do Begon, traduzido para o português, tá? Da editora A. Aqui nós temos o grau de saturação, a porcentagem de saturação na ilha, tá certo? Aquela relação do MacArthur e Wilson, né? Imigração e extinção. Então são esse tipo de ave que tem lá naquela região. Então olha aqui, ó, quanto mais perto a ilha, mais espécies você encontra naquela ilha, mais saturada a ilha vai estar em número de espécies. Quanto mais distante está a ilha, menos espécies você vai encontrar. Tá bem? Então aqui, ó, tá caindo o grau de saturação, o grau de espécies na ilha, e aqui ó, o grau de espécies na ilha é muito grande, tá bem? Isso aqui é a distância. Olha aqui outros exemplos. Lembrem disso aqui, ó, número de espécies residentes, taxa de extinção. Ilha grande demora mais, ilha pequena acontece antes. Então aqui nós temos as relações existentes nessas figuras entre a riqueza de espécies de besouros herbívoros em círculo, essas bolinhas aqui são besouros herbívoros, e carnívoros, aqui besouros carnívoros em triângulo, feito nas Ilhas Canárias esse estudo, tá? E aqui nós temos a área da ilha em esquerda, que é a área da ilha, tá? E aqui o número de espécies vegetais, número de plantas que tem na ilha, que também é relacionado com o quê? Com a distância, com o tamanho da ilha, esse tipo de coisa. Então aqui nós temos que a riqueza de espécies está aumentando o quê? Com o tamanho da ilha. Olha aqui, ó. Tá? Quanto maior a ilha, 2.000 quilômetros quadrados, mais espécies de besouros, tanto os herbívoros quanto os carnívoros. Porque esse aqui come esse que come as plantas. Então, número de espécies vegetais. Quanto maior a riqueza de espécies aqui, ó, aumenta, olha, o número de espécies vegetais está aumentando de acordo com o número de espécies animais. Então, olha aqui, a riqueza de espécies de besouro está relacionado também
com o aumento das espécies de plantas. Estão vendo aqui? Então, no local onde nós temos mais besouros carnívoros, é porque nós temos mais besouros herbívoros que estão comendo mais planta, porque tem mais planta em ilha maior. Tá certo? Aqui, ó, embaixo, em B, é a proporção da variação, olha aqui, da variância, para 4 grupos de táxons animais, ou seja, a riqueza dessas espécies, em ilhas, né? Entre ilhas, nas pequenas Antilhas, tá? Que estão relacionadas unicamente pela área da Ilha Azul. Então, aqui, ó, a área da ilha, tá bem? Em azul, a área da ilha, e aqui as espécies. Então, olha só, tá? Como você vê uma proporção da variância. Olha aqui, ó, variação de morcegos, tá bem? Então, olha aqui, vou explicar direitinho para vocês. É a proporção da variância para 4 táxons animais na riqueza de espécies entre ilhas, nas pequenas Antilhas, relacionadas unicamente pela área da ilha, que está em azul. Unicamente pela diversidade de hábitats, que está em laranja, pela correlação entre a diversidade de hábitats em verde e não explicada por nenhum dos parâmetros em Bordeaux. As linhas são todas significativas na proporção de 0,05, tá certo? Então olha aqui, ó. Em azul é o tamanho da ilha, depois a diversidade de hábitats. Então, quanto maior o tamanho da ilha, que é o que nós estamos vendo aqui, o morcego precisa de tamanho muito grande. Borboleta já não precisa de um tamanho muito grande. Borboleta interessa mais o que? Uma diversidade de hábitats. Para morcego, a diversidade de hábitats não é tão importante, mas é muito importante para o morcego o quê? A gente encontrar um tamanho de ilha. Mas a grande maioria do número de espécies de morcegos que tem numa determinada ilha não está correlacionado, não está relacionado com a correlação entre os fatores. Complicada essa figura, né, gente? Eu gosto de olhar aqui pelas borboletas que a gente entende melhor e pelas aves. Olha aqui, ó. Borboletas e aves. Borboleta não é tão afetada pelo tamanho da ilha quanto a ave. Ambos são muito afetados pela diversidade de hábitats que existem. E eles são bastante afetados pela correlação entre diversidade de hábitats e tamanho da ilha, tá? Isso aqui em roxo, em Bordeaux, é o que não é explicado por fator nenhum, tá? Interessante, mostrando que não apenas o tamanho da ilha é importante, mas também a diversidade de hábitat e a interferência, né, a inter-relação entre esses fatores. Como aqui em cima, ó, o tamanho da ilha. Quanto maior a ilha, mais herbívoro, mais carnívoro, mas também por que acontece isso? Porque tem mais planta. E planta ocorre onde tem uma maior diversidade de hábitat também, tá? Muito bem. Um outro exemplo aqui pra gente, tá? Esse aqui é um exemplo do efeito da redução artificial no tamanho de 3 ilhas, que eram ilhas numa região de mangue, e para observar as espécies de artrópodos, o que acontecia com elas ao longo do tempo. Esse foi um trabalho de manipulação experimental, onde nós temos ilhas que foram reduzidas, ilhas que não foram reduzidas, né? Então, olha aqui, ó, a ilha 1, a ilha 2 e a ilha 3 tiveram seu tamanho reduzido. E aqui foi a ilha que foi tida como ilha controle. A área da ilha foi reduzida experimentalmente, tá? Uma manipulação experimental drástica. Hoje em dia não se faz mais trabalho dessa natureza, tá bem? Então mostra o quê? Que a redução no tamanho da ilha 1, ó, fez uma queda no número de espécies. Na ilha 2, drástica queda. Na ilha 3, também uma grande queda. E no mesmo período, a ilha que não teve área manipulada continuou com o mesmo número de espécies. Então isso aqui é o controle. Isso aqui é para dizer que realmente foi uma alteração no tamanho da ilha, no tamanho de hábitats que estavam disponíveis, que fez cair o número de espécies. É óbvio, né, gente? É um experimento óbvio para mostrar para a gente que reduzir o tamanho de espécie, o tamanho de uma ilha, você reduziu o número de nichos na ilha, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre colonização de espécies nas ilhas e o tipo de colonização, a rapidez dessa colonização e a rapidez dessa recolonização. Existem fases de colonização de uma ilha, tá? Ela costuma ter uma rápida colonização inicial com espécies que não interagem muito entre si. Foi chegando, foi se estabelecendo. Aí depois começa uma fase interativa, em que começa a haver competição, competição por hábitat, produção. Isso causa uma certa redução na diversidade, porque há uma extinção de espécies. Mas também pode acontecer um aumento de espécies em alguns momentos, por causa da facilitação. Facilitação é um tipo de interação ecológica muito interessante.
onde duas espécies interagindo produzem uma modificação no ambiente que facilita a chegada de outras, tá? Então, isso pode causar um novo aumento na diversidade mediante substituição, sucessão, mudança de hábitat, até que a gente chega a muito longo prazo num equilíbrio entre as taxas de imigração de quem chega e de quem sai da ilha extinção, tá certo? Um exemplo claro disso é a recolonização da ilha de Krakatoa, na Indonésia. Em 1883, essa ilha, que está localizada a mais de 5.000 quilômetros de distância de qualquer coisa, ela explodiu. Ela era uma ilha vulcânica que explodiu. Isso vocês encontram até em filme na internet, tem alguns vídeos antigos sobre isso, tá? Ela derrubou barcos, virou barcos a mais de 100 quilômetros de distância, gerou tsunami. Foi uma loucura aquilo lá, tá? 50 anos após, 50 anos após a destruição da ilha, olha, era uma ilha de Hakata, Danã e Perobetã. Eles não sabiam que só que era um vulcão único, eles achavam que eram 3 vulcões. De repente, isso daí explodiu, pum, tá? Explodiu, foi uma coisa assim maior do que 50 bombas atômicas de Hiroshima junto, tá? É sério. Aí ficou assim a ilha, explodiu, não ficou nada, tá? Aí houve uma recolonização 50 anos depois, as ilhas começaram a se recuperar e, inclusive, começou a surgir uma nova mancha continental com o novo, né, a Naná Krakatoa, o novo Krakatoa que surgiu ali, tá? Outra coisa muito importante, isso aqui, por exemplo, é um estudo, como amostragens regulares numa ilha que está surgindo, que está emergindo no continente, podem mostrar para a gente a evolução das espécies que chegam nessa ilha. Isso aqui são espécies animais e vegetais que surgiram na ilha vulcânica de Surtsey, que é próxima à Islândia. Depois de período de vulcanização dessa ilha, ela foi acompanhada, né, de 1963, em 1992 até 2004 com estudos. E mostraram que ao longo do tempo, depois do processo de vulcanização, né, quando o vulcão parou, se estabilizou, ela começa a sofrer uma grande ocupação de plantas vasculares e invertebrados costeiros marinhos também vão chegando e vão colonizando essa ilha, tá? Então a colonização começa lenta e gradual, tem uns picos e depois se estabiliza. Vejam que aqui teve uma grande extinção, tá? Muito bem. Então a teoria do equilíbrio de biogeografia de ilhas do MacArthur e Wilson, ela só funciona para a ilha? Pensa um pouquinho. Não, né? Em continentes, a gente também pode observar taxa de migração, taxa de extinção, formação de espécies, extinção regional. Por quê? Nos continentes também os ambientes, eles estão nesse equilíbrio de especiação e extinção, moldados muito hoje em dia pela interferência humana, tá? Então, aonde nós podemos ver aplicações naturais da teoria do MacArthur e Wilson em áreas continentais? Por exemplo, no estudo de zonas alpinas, de grandes montanhas, de montanhas muito altas. O topo dessas montanhas são comunidades isoladas. Eles funcionam como ilha, porque quem está lá no topo não consegue descer, tem muita neve, é muito íngreme, e acabam se tornando comunidades regionais, muitas vezes cheias de endogamia, espécies que só ocorrem ali, tá? Outra coisa são cavernas. Espécies de uma caverna muitas vezes não conseguem ir para outra, não conseguem sair dali. São comunidades isoladas da superfície de outras cavernas. Muitas espécies, mais uma vez, endêmicas, que só ocorrem ali, só existem ali. E outra coisa, então, olhando para essas regiões, olha só, mesmo no ambiente de continente, a gente vê que as mesmas leis valem. Veja só, o número de espécies numa caverna aumenta com o tamanho da caverna. Quanto maior a caverna, mais nichos, mais espécies. A área de uma ilha, por exemplo, em região de rio. Quanto maior o tamanho da ilha, maior a riqueza de espécies. A superfície de um lago. Quanto maior a superfície de um lago, maior a concentração de espécies, né? Fitoplâncton, zooplâncton, peixinhos. Mesmo um reservatório artificial. Quanto maior a área desse reservatório artificial, maior o número de espécies, principalmente se ele não for muito profundo, porque a zona que vai ser mais ocupada é a zona de margem, zona de borda, tá certo? Então, quando a gente estuda ilhas, nós também podemos fazer uma transposição desse nosso conhecimento de ilhas para o conhecimento de fragmentos, o impacto do ser humano nos ambientes continentais.
Aqui é uma imagem que vocês veem da região de Uberlândia, próxima à nossa reserva ecológica do Panga, e você vê a nossa reserva ecológica e manchinhas de cerrado em volta dela. Então há muito fragmento. Então isso aqui poderia funcionar como uma ilha maior e aqui fragmentos como ilhas menores, tá? Então, o estudo de manchas de vegetação, de fragmentos de vegetação, tem tudo a ver com o estudo de ilhas, com o estudo de biogeografia de ilhas. Inclusive, nos traz base para a gente estudar teorias sobre isso, sobre como, por exemplo, o single large or several small. O que é melhor eu preservar? Uma reserva ecológica bem grandona ou um monte de reserva pequenininha? Não é? Eu acredito que é muito melhor a gente preservar uma reserva bastante grande. Por quê? Uma reserva bastante grande, ela vai sofrer menor efeito de borda do que reservas pequenas. Reservas pequenas vão ter muito efeito de borda. Isso não quer dizer que áreas pequenas não são importantes. Hoje em dia nós temos que preservar tudo que a gente pode, porque o ser humano está acabando com a natureza de uma forma muito rápida. Imagine o cerrado. O cerrado hoje é praticamente todo fragmentado, com algumas poucas áreas muito grandes preservadas. Essas áreas grandes preservadas têm que ser mantidas, porque são os grandes continentes dentro do continente. São as grandes ilhas de vegetação que vão nutrir os outros fragmentos que estão próximos. E nós temos que trabalhar para estabelecer corredores ecológicos entre esses fragmentos, inclusive com fazendas, onde nós podemos fazer cercas vivas que unem um fragmento ao outro. Uma cerca viva, ela protege a área do fazendeiro, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Diminui a cobiça pelo que ele tem dentro daquela fazenda, já que você não vê o que tem lá dentro. Está protegido. E está protegido como uma vegetação. E essa vegetação serve de corredor para passarinho, para inseto, para cobra, para lagarto. E de uma área de menor fragmento para uma área de maior fragmento. Tá? Você ajuda na preservação do ambiente. Então, quanto maior o fragmento, quanto maior a área que a gente consegue preservar, menor o efeito de borda, menor a interação com a área humana, tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Espero que vocês aproveitem bastante e logo nós estamos aí para mais uma. Obrigado!